Bom, então a gente vai dar início à nossa aula de hoje, tá certo? É 9 de março. E nós já iniciamos a gravação, né, do vídeo, da videoaula, para que possa ser acessado outras vezes, tá? Logo que nós concluirmos, a gente vai já carregar no YouTube, a plataforma do meu canal no YouTube. Hoje a gente vai explorar os conversores de 6 pulsos e 12 pulsos, né? Na verdade, como a gente está explorando as topologias de conversores LCC, né, porque a maioria dos HVDCs instalados no Brasil, a maioria esmagadora, são baseadas nesses conversores, né? São conversores que suportam processamento de pacotes de energia maiores, tá? E a gente faz mais sentido falar em filtragem para esses conversores por conta da sua operação, né? Da sua filosofia de funcionamento, do que para os conversores baseados em PWM, estruturas VSC, tá certo? Então, para os conversores baseados em PWM, a filtragem ela é uma filtragem mais branda, porque os harmônicos característicos e não característicos que ocorrem, eles ocorrem em frequências bem mais elevadas. Aqui não, aqui você encontra harmônicos em frequências baixas, tá certo? Então, faz mais sentido por esse motivo e também pelo motivo de ser a topologia que se encontra em maior número nas nossas instalações e de mundo afora, tá certo? É claro que o HVDC VSC ele está ganhando assim uma robustez maior, tá certo? A ciência dos materiais está evoluindo, então você já tem IGBTs trabalhando com processamento de energia bem mais elevados do que há poucos anos atrás, mas mesmo assim eles ainda estão em menores quantidades, tá? Essa é a nossa realidade hoje. Daqui a um no futuro, até talvez no futuro próximo, a realidade seja outra, mas hoje a realidade são conversores LCC que ainda dominam, tá certo? As instalações de HVDC, mundo afora. Bom, só uma pergunta, professor. Ok. Existem pulsos ímpares ou sempre vai ser 2N? Eu não entendi. Existe? Não, os conversores aí, o senhor colocou 6, 12, teoricamente eles são sempre 6, 12, 24. Existem ímpares? Não, não. Mas não Tá existe certo? porque precisa de 2 polos? Não, não. A questão é só mesmo a topologia dos conversores, tá certo? Quando você quer mais níveis, então você apela para conversores com outras filosofias, tá certo? Aí existem multiníveis, NPC, aí você pode fazer vários níveis, inclusive níveis ímpares, porque quando você aumenta o número de níveis, deixando esse número ímpar, então significa dizer que você tem uma quantidade par de níveis acima no semiciclo positivo, uma quantidade par de níveis no semiciclo negativo e mais um nível no zero. Tá certo? E aí você faz uma modulação de tal forma que esses níveis, tá? Eles se aproximam bastante de um senoide. Aí você pode ter vários níveis, tá? Vários níveis. Mas para essa topologia aqui que eu estou falando para vocês, baseadas em tiristores, geralmente a gente vai se basear em 6 e seus múltiplos. Então, não todos os múltiplos, mas você pode ter 6, 12, 24, 48, tá certo? E aí a gente vai ver como é que isso implica, tá? É claro que
o maior número de pulsos significa mais complexidade. E, às vezes, essa complexidade, ela não se justifica pelo alto custo. Então, você diz, professor, o 24 pulsos, ele tem uma forma de onda mais próxima de uma constante do que o 12 pulsos. Mas em relação àquela questão lá do custo, não se justifica, porque o 12 pulsos já confere uma forma de onda, né, bastante próxima de uma forma de onda contínua, tá certo? Constante. Tá? E somando-se a isso o fato de esses sistemas eles serem tão processarem tanta energia que invariavelmente você pode ter, tá certo? Você pode ter que paralelizar os interruptores, né? Então você pode ter tiristores paralelizados, 2 ou 3 por fase, tá certo? Então isso torna ainda mais caro o custo. Se você tiver isso em 24 pulsos, tá? Então o custo vai lá para cima, e é um custo, tá certo? Que impacta bastante, porque o conversor ele é um percentual bastante considerável com relação a toda a estrutura, certo? Os conversores são percentuais bastante consideráveis, porque não é só, como eu falei, o conversor não é só o interruptor. Ele tem todo o sistema de controle, todo o sistema de proteção, todo o sistema de refrigeração, tá certo? São tiristores que comercialmente eles são bastante caros, porque não são tiristores de prateleira que você encontra por aí, tá? São tiristores cujo pulso, como já bem expliquei para vocês em aulas passadas, o pulso ele é gatilhado por fibra ótica. Então, ele recebe um pulso ótico justamente para evitar que os distúrbios, tá certo, causados pelo chaveamento, eles possam influenciar. Eu digo os distúrbios causados pelo chaveamento, somado às indutâncias do sistema, indutâncias parasitas, tá certo? Indutâncias características do próprio conversor e da própria linha, eles possam degradar esse pulso. Então, se você chega com um pulso degradado no gate, tá certo? Se esse pulso ele vem por um cabo e ele chega degradado por conta do próprio chaveamento, né, que emite ruído, e somando-se a isso as próprias indutâncias características, então você pode ter falha, tá? Então, para escapar disso, esses interruptores eles são acionados por fibra ótica. E aí acaba elevando mais ainda o custo, né? A gente está falando de interruptores que trabalham na casa dos quiloamperes e quilovolts, tá certo? Então, são interruptores bastante caros. E como você precisa paralelizar invariavelmente, como eu falei para vocês, acaba impactando bastante no custo, e um 12 pulsos, ele apesar dessa forma de onda mais constante do que o 24 pulsos mais constante do que o 12 pulsos, isso não justificaria, tá certo? O alto custo. Então acaba que para por aí, nos 12 pulsos mesmo, tá? Você dificilmente vai encontrar, eu não tenho conhecimento de algum conversor 24 pulsos atuando em HVDC-LCC. Perfeito? Ok, professor. Beleza, então a gente vai começar pelos 6 pulsos e depois a gente faz a conta para o 12 pulsos, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, a gente vai analisar algo que nós estamos chamando de função de chaveamento. Então, o que seria essa função de chaveamento? Na verdade, eu tenho um conversor de 6 pulsos, como o que nós utilizamos no próprio LCC. Tenho à esquerda o lado de corrente alternada e à direita o lado de contínua. Então, tenho à esquerda alternada, à direita contínua. Tenho aqui a minha indutância de comutação, né? Como vocês já aprenderam.
tenho aqui os 6 interruptores. Estou utilizando só 6, 2 por fase. Mas, numa estrutura comercial, você pode ter aqui, só na fase superior, nesse interruptor superior aqui, que estaria trabalhando semiciclo positivo, tá certo? Na fase A, você pode ter uma estrutura com vários interruptores, tá certo? Com vários interruptores. O que não significa que você tenha um conversor paralelizado, tá certo, Anderson? Só para esclarecer mais uma vez aquela dúvida, tá? Esse camarada aqui, ele pode ser, digamos, 4 interruptores em série, e esses 4 duplicado ou triplicado. Então, aqui nessa parte, você poderia ter até, digamos, 12 interruptores, só para promover esse chaveamento. Tudo vai depender da quantidade de energia que você tem que processar, tá certo? Muito bem. E aqui embaixo, numa estrutura LCC de 12 pulsos, nós teríamos em série, ou seja, teríamos outra estrutura dessa, onde o positivo estaria conectado ao negativo aqui de baixo. Então, aqui para baixo teríamos outra estrutura dessa repetida com o negativo desse conversor superior conectado ao positivo do conversor inferior, certo? Então, uma estrutura em série. Muito bem. Então, essa daqui seria a nossa estrutura paralela. Desculpa, a nossa estrutura de 12 pulsos, de 6 pulsos, né? Para o LCC de 6 pulsos. E a gente vai agora modelar esses interruptores. Então, os interruptores da fase A, os dois interruptores da fase B, os 2 interruptores da fase C, eu vou substituir por essa função aqui, ó, SA, SB e SC, que esse S aqui é de switching, de chaveamento. Então, o chaveamento na fase A, o chaveamento na fase B e o chaveamento na fase C. Daí, o nome que eu batizei é esse tópico, função de chaveamento. Então, aquele interruptor, o que ele vai fazer, eu vou substituir por uma função matemática. Essa aqui, ó. Eu chamei de SA, SB e SC, um em cada fase. E eu vou dizer o seguinte, olha, se o interruptor de cima estiver ligado, esses interruptores, eles têm, para a mesma fase, tá certo? 3 possibilidades. Eu posso ter o interruptor de cima ligado e o de baixo desligado. Posso ter o interruptor de baixo ligado e o de cima desligado. Ou posso ter ambos desligados. Por exemplo, se a corrente estiver fluindo entre as fases B e C, tá certo? Ó, vem por aqui, passou pela fase B, vai lá para cá, voltou pela C. Todos os 2 interruptores da fase A estarão desligados. Então, eu tenho 3 possibilidades. Ou o interruptor de cima está ligado, ou o interruptor de baixo ligado, ou ambos desligados, tá certo? Daí, eu tenho 3 valores para essa mesma função. 1, se o interruptor de cima estiver ligado, 0, se ambos estiverem desligados, e -1, se o interruptor de baixo estiver ligado. Se um interruptor estiver ligado, automaticamente o outro estará desligado, tá certo? Para a mesma fase, se um dos interruptores está ligado, automaticamente o outro estará desligado. Perfeito? Então, eu teria esses 3 valores que essas funções poderiam assumir. 1, 0 e -1. Tá? Aí eu vou evoluindo e eu vou dizer, olha... Só um instante. Oi. Volte no slide anterior. Então, sempre eu vou ter um elemento que vai, né? No caso aqui, eu estou nesse primeiro switch aqui. A corrente está indo por ele, mas tem uma outra carga lá por baixo, em -1. Sempre vai ter essa dualidade. Eu nunca vou poder ter um ligado e todos os 2 0. Não. Sempre vai ter que ter uma dualidade. Um oposto, né? E o -1, seja ele na fase BC, ou seja, em outra fase, né? Que eu esteja ligado. Claro. Pronto, Certo? Pronto. Okay. Então, aqui você sempre vai ter que... a corrente flui, por exemplo,
Para a sugestão desse desenho aqui, a corrente sai de A, percorre a carga e volta para o C. Então, SA está 1, SB está 0 e SC está menos 1. Para este momento. Ok? Ok. Pronto. Então, se a gente for fazer um diagrama, né, do comportamento da função de chaveamento para uma determinada fase, aí eu vou escolher a fase A inicialmente, tá certo? E depois a gente só defasa de 120 graus cada uma das outras. Então, eu vou ter, olha, considerando que eu vou ter um ângulo, tá certo? De chaveamento, né? Esse alfa, tá? Um ângulo de disparo, vou chamar de alfa, pode ser qualquer. Ao iniciar a forma de onda aqui em 0, eu espero um tempo até ligar a chave. Aí ela conduz durante 120 graus, sempre assim, né? Tá certo? Passa. Olha só. Se fosse uma forma de onda quase quadrada, existe uma definição chamada forma de onda quase quadrada. Então, a quase quadrada, esse alfa aqui seria 30 graus. Então, seria assim, ó, 30 mais 120 dá 150. Mais 30 dá 180. Mais 30, 210. Mais 120, 210 mais 120, 330. 330, é isso? Então eu fiz as contas erradas, vamos lá, de novo. É 330. 30 120, mais 120 dá 150, mais 30 dá 180. 210. 210 mais 330, mais 30, mais 30. Certo? Então fechava, né? Mas esse alfa ele pode ser qualquer, ele pode aumentar, ser maior do que 30, ser menor do que 30, inclusive ser 0, tá? Então, de tal sorte que eu terei esse comportamento em cada uma das funções de chaveamento. Isso aqui poderia ser a fase A, atrasado 120 graus seria a fase B, atrasado mais 120 graus seria a fase C, certo? De forma que eu teria os 3 valores possíveis aqui. Eu teria um momento em que a fase A estaria totalmente desligada, ou seja, a corrente está fluindo entre as fases B e C. Eu teria um momento onde a corrente está fluindo pela fase A, tá certo? E voltando por B ou C. Aqui, mais uma vez, está totalmente desligado. E aqui a corrente está voltando para a fonte através da fase A. Aqui ela está saindo da fonte através da fase A. Aqui a corrente está voltando para a fonte através da fase A. Certo? Então, teria esse comportamento aí para as 3 fases. Né? Lembrando que a fase A, ela inicia estou considerando, certo? Que ela vai iniciar aqui no 0, tá certo? 120 graus atrasado estaria a fase B, mais 120 graus estaria a fase C. Só uma pergunta, professor. Certo. Na hora em que o ângulo de disparo é feito aqui no início, tudo bem, ele entrou aqui, foi o ângulo de disparo, ele vem para esse patamar aqui, aí ele retorna, ou seja, eu retirei, eu vou passar por outra fonte. Sair do A aqui e vou passar para o menos A aqui. Por que tem esses 2 patamares aqui, do ângulo de disparo aqui, entre esse que está bem na linha aqui do 0? Isso aqui? Depois do patamar superior, mais um, pronto, mais, pronto. Aqui eu acionei, aí eu estou passando para outra chave, aí eu desligo ao mesmo tempo aqui, aí aqui tem outro acionamento. Não, vamos lá, de novo, Anderson. Vou voltar aqui para o interruptor, para o conversor. Olha, vamos admitir que eu estou passando pelo 0, tá certo? Passei pelo 0, aí eu vou esperar alfa graus e vou ligar isso aqui.
Ângulo de disparo acionado, pronto. Aí liguei isso aqui. Aí isso aqui vai funcionar, tá certo? Durante um determinado tempo. Quando ele estiver funcionando, isso aqui, o T4 está totalmente desligado. T1 está ligado. Certo? Ele funciona durante, digamos, 120 graus. Então, durante esses 120 graus, a corrente ela pode estar voltando ou pela fase C, ou voltando pela fase B. Vem aqui. Ok? Ok, então, ok. Está voltando ou por aqui, ou por aqui. Pode ser que os primeiros 60 graus ela esteja voltando por aqui, e depois de 60 graus haja uma comutação. Porque o conversor de 12 pulsos é assim. Cada interruptor, ele conduz durante 120 graus, mas a cada 60 a comutação, a cada 60 a troca de interruptor. Cada um conduz 120 graus e a cada 60 existe troca de interruptor. Então, vamos dizer que os primeiros 60 ele estava por aqui, depois de 60 graus, esse desligou e ligou esse aqui. Pronto, terminou o ciclo dele. Ele agora vai desligar. Ele vai desligar, mas digamos que a corrente ela esteja circulando entre as fases B e C. Se ela está entre as fases B e C, ambos estarão desligados. E vão passar 60 graus desligados. É isso que está sendo representado bem aqui. Ok? Depois desses 60 graus, esse interruptor aqui vai ligar. Tá certo? Esse interruptor vai ligar. Onde é que marca o zero do interruptor de baixo? A partir de 180 graus. Ele vai esperar a alfa, igual como o interruptor de cima, e vai ligar. Ok? Pronto, agora sim, ok. Então, começa a contar o tempo para o interruptor de cima aqui. Estou falando só da fase A. As outras fases você atrasa 120 graus. Então, estou começando interruptor superior da fase A. Pá, passou pelo zero, já começa a contar o tempo. Deu alfa, ele ligou. Quando cair aqui, olha só, pela comutação natural, bem aqui ele vai desligar. Certo? Aí, o interruptor de baixo. Passou em 180, pá, começa a contar o relógio. Aí deu alfa, ele vai ligar. Então é assim. Os ângulos têm que ser iguais para os interruptores que operam no semiciclo positivo e para os interruptores que operam no semiciclo negativo. Ângulo de disparo igual, tá? Igual em termos. Igual um a partir de 0 e o outro a partir de 180. Aí, não, professor, então não vamos usar essa nomenclatura, não. Vamos dizer o seguinte, que o ângulo do interruptor superior é alfa e o ângulo do interruptor inferior é 180 mais alfa. Perfeito. Se você quiser usar a mesma base de tempo, perfeito. Tá certo? Mas eu só quero lembrar que a partir de 0 começa a contar o tempo do interruptor superior, a partir de 180 graus começa a contar o tempo para a marcação do ângulo de disparo do interruptor inferior. Ok? Por mim, ok. Então, vamos lá. A melhor forma de representar matematicamente é através da série de Fourier, certo? Só para lembrar aqui a série de Fourier para vocês, né? Então, qualquer forma de onda periódica pode ser representada por esse somatório, tá? Onde eu tenho aqui um valor médio e tenho uma soma de senos e cossenos. E aí, dependendo da forma de onda, eu posso ter simplificações. Eu posso, se essa forma de onda ela for simétrica com relação ao eixo vertical, tá? Totalmente simétrica com relação ao eixo vertical, significa dizer que os cossenos vão embora, vai ficar só a parte de seno. Se ela for simétrica ao eixo horizontal,
vai ser o contrário, os senos vão embora, vai ficar só o cosseno, porque essas formas de onda se assemelharão a funções pares, como o cosseno. Então, tem essas peculiaridades, tá certo? Eu não vou perder tanto tempo assim, eu já fiz essa conta e deixo aí como dever de casa para vocês fazerem a mesma conta, tá certo? Eu vou simplesmente aplicar a série de Fourier na forma de onda que a gente tem aqui, né? Da função de chaveamento. Eu vou aplicar para uma fase, a fase A, e as outras eu já tenho um equacionamento, só vou defasar de 120 graus, tá? Eu acho que é o mais interessante para fazer, para não perder tanto tempo. Então, eu apliquei aqui, certo? E obtive essa função como a função de chaveamento para a fase A. Tá? Você está observando que é um conversor de 12 pulsos, então a sexta harmônica ela não ocorre. Olha só, o que ocorre é a quinta e a sétima. Aí depois a 12ª não ocorre, ocorre a 11ª e a 13ª, e assim vai, tá? Esse é o comportamento para essa forma de onda. Então, essa é uma soma infinita, né? Então, você chega a essa equação matemática que traduz essa forma de onda aqui que vocês estão vendo. Para as fases B e C, eu simplesmente vou defasar de 120 graus a fase B e 240 a fase C. Tá certo? Defasei de 120 graus a fase B e 240 a fase C. Tá? Mas comportamento igual. Perfeito? Agora, o mais interessante ainda está por vir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora dizer, olha, em termos de correntes, tá certo? Como é que eu tenho essas correntes do lado CA e do lado CC? Porque é isso que importa para a gente saber quais são os filtros que a gente vai precisar projetar. Tá? Estou fazendo primeiro, novamente, pessoal, estou fazendo primeiro demonstração dos 6 pulsos, só por uma questão didática, para não entrar de cara no 12 pulsos. Vocês têm que primeiro entender os 6 pulsos para entender o 12 pulsos, depois a gente evolui na nossa teoria. Muito bem. Então aqui, olha só, a corrente na fase A nada mais é do que a função de chaveamento multiplicada pela corrente CC, a corrente do lado CC, tá certo? Vou voltar a alguns slides só para explicar melhor isso aqui que eu estou dizendo. Então, a corrente na fase A, olha só, vem aqui. Aqui é a corrente do lado CC, tá certo? E aqui é a corrente do lado CA. Então, essa corrente, ela tem esse formato aqui da função de chaveamento. Porém, a função de chaveamento, ela vale de -1, 0 ou 1. Quando eu multiplicar esse -1, 0 ou 1 pela corrente na carga, porque é isso que cada uma das fases está vendo, né? No momento em que esse interruptor é ligado, essa fase está alimentando, está fornecendo toda a corrente do lado CC. Então, o que está fluindo pela fase A é toda a corrente do lado CC. E quando essa chave está no -1, o que está fluindo através da fase A também é a corrente do lado CC, só que voltando no sentido contrário. Então, quando eu multiplico -1 por esse ID ou IDC, tá certo? Como a gente está chamando, você tem a corrente no valor negativo, significando dizer que ela está voltando para a fonte, certo? Mas a corrente do lado CA nada mais é do que a função de chaveamento multiplicado pela corrente de carga, certo? É isso que eu estou mostrando naquele equacionamento lá das correntes, tá? Muito bem. Então, corrente na fase A, função de chaveamento vezes a corrente no lado CC. Estou fazendo isso para as 3 fases, lado CA e
relacionando com o lado CC. Quando eu fizer esse produto, pessoal, eu simplesmente vou ter isso aqui, olha só. Isso aqui é a mesma função de chaveamento, porém eu multipliquei pelo IDC. É a mesma coisa, tá? Porque a corrente na fase A é a função de chaveamento, que é tudo isso aqui, multiplicado pela corrente do lado CC. Repetir para as fases B e C, agora eu já tenho a caracterização das correntes do lado A, do lado CA, tá certo? Eu tenho a caracterização das correntes do lado de corrente alternária. Então, se eu precisar colocar filtros, ó, vocês estão vendo que eu vou ter sempre a fundamental, mas vou ter várias harmônicas. Ó, eu vou ter harmônica de quinta, de sétima, 11ª, 13ª. Então, se elas forem importantes, eu vou precisar ter filtros para isso. Certo? Então, já caracterizei as correntes do lado CA. Tá? Isso aqui vai servir tanto para o inversor quanto para o retificador, porque eu vou ter essa dualidade o tempo inteiro. Perfeito? E o que eu vou fazer? Olha, eu vou agora estudar o lado CC. Eu vou dizer que, só por uma questão de praticidade, tá certo? Eu vou considerar que esses retificadores têm alto rendimento e vou considerar que praticamente não existe perda. Tá? Essa perda, pessoal, geralmente chega a 3%. Então, aqui para a nossa análise, eu vou considerar que a gente pode desprezar esses 3%. Então, eu vou dizer, olha, a potência do lado CC é igual à potência do lado CA. E a potência do lado CC, eu calculo multiplicando a tensão CC pela corrente, CC, e a potência do lado CA, tensão CA por corrente CA, o somatório em cada uma das fases. Certo? Joguei o que nós tínhamos, olha só. A corrente do lado CA é a função de chaveamento vezes a corrente do lado CC, repeti para as 3 fases. E agora cancelei as correntes do lado CC. Se elas forem diferentes de 0, eu posso cancelar. Se elas forem igual a 0, nem tem sentido a gente estar falando nisso. Porque eu não estou processando energia. Desculpa. E agora eu tenho o padrão da tensão do lado CC. Olha só. Essa tensão aqui é que vai originar as correntes do lado CC. A tensão do lado CC, ela depende da tensão do lado CA e também da função de chaveamento. Então, quando eu fizer esse produto aqui, vou admitir que as tensões do lado CA têm esse comportamento aqui bonitinho, sem nada de harmônicos, tá certo? Eu já estou considerando que a tensão do lado CA está totalmente limpa. Professor, isso é muito verdadeiro? Depende do nível de tensão barra potência que você está. Se você está trabalhando com tensões super elevadas, como é o caso do HVDC, isso aí é mais pura verdade, tá? Quanto mais baixa a tensão, mais você tem sistemas menos forte, tá certo? Atendendo para mais moderado e mais fraco, tá? Ou seja, a impedância de curto-circuito vai aumentando. O ideal é que a impedância de curto-circuito seja 0 para você ter o barramento finito, mas a impedância de curto-circuito vai aumentando, o sistema vai ficando mais fraco e vai sofrendo mais com harmônicos, né? Sobretudo harmônicos de corrente que ajudam a distorcer as tensões. Mas aqui a gente está considerando que essas tensões estão livres de harmônicos. Vocês vão já entender o porquê desse meu comentário, né? A gente tem que se preocupar se isso aqui tem harmônicos, sim. Vocês vão já ver, porque, como falei para você, a tensão que se reflete do lado CC ela é uma consequência da tensão do lado CA multiplicado pelas funções de chaveamento. Quando eu vou fazer só para a fase A, pessoal, e depois para as fases B e C a gente só repete o mesmo raciocínio, fazendo a defasagem de 120 ou 240, se for na fase B ou na fase C. Então, olha só. Vocês viram que parte da tensão do lado CC ela vai ser produzida multiplicando a tensão VA de T pela função SA de T.
Vou multiplicar isso por isso. Tá? Note que eu estou multiplicando seno por cosseno. Todos os casos, né? Vou multiplicar isso aqui, vou multiplicar isso aqui, sétima, vou multiplicar esse aqui também pela 11ª, 13ª, por aí vai. Aí eu vou lançar, só para a gente lembrar do equacionamento nosso, né? Que nós temos, tá? Tensão do lado CC, ela depende das tensões do lado CA e também das respectivas funções de chaveamento. Bom, quando eu fizer, olha só, eu vou lembrar, quando eu fizer esse produto, para facilitar a nossa vida, eu vou lembrar dessas funções trigonométricas. O seno de A mais B é seno de A, seno A, cosseno B mais seno B, cosseno A. E o seno de A menos B é seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Somando todo mundo aqui, essas parcelas mais à direita, elas vão se cancelar e vai me resultar o seguinte. Esse produto de seno e cosseno vai ser um meio do seno da soma mais o seno da diferença. Vamos considerar que o A é igual a ômega t e o B é igual a cosseno, ômega t menos alfa. Vou considerar somente esse primeiro produto. O produto ele vai acontecer várias vezes. Eu vou multiplicar o seno por esse cosseno, o cosseno aqui da fundamental, vou multiplicar de novo esse seno por esse cosseno aqui da quinta harmônica, vou multiplicar esse seno por esse cosseno da sétima harmônica, 11ª harmônica, 13ª e por aí vai. Assim eu vou caracterizar todos os harmônicos presentes do lado CC. Então, eu falei do lado CA e agora estou caracterizando do lado CC. Quando eu fizer essa consideração aqui, então, o nosso equacionamento, olha como é que vai ficar, pessoal. Seno de ômega t multiplicado por cosseno de ômega t menos alfa, vai ficar 1/2 do seno da soma mais o seno da diferença. Ó. Esse menos esse, ômega t menos ômega t vai embora, menos com menos dá mais, eu fico com seno de alfa. Então, vocês observaram que somente para esse primeiro produto apareceu um valor constante. Isso aqui é problemático, ok, pessoal? Um valor constante significa um valor médio, tá certo? Professor, por que é problemático? Até aí está tudo bem, eu estou do lado CC. É problemático se aparecer do lado CA. Ele pode aparecer do lado CA? Professor, pode. A gente vai, daqui a pouco, estudar, daqui a pouco não, nas próximas aulas, ver como isso é possível. Aparecer um valor médio do lado CA. Valor médio de tensão do lado CA significa dizer, tá certo? Que eu posso ter problema nos meus magnéticos. Eu posso ter saturação no núcleo dos meus magnéticos. Estou falando de reatores, estou falando de transformadores, tá? Então, isso aí é um problema que a gente precisa saber conviver com ele e ele pode acontecer. A gente, mais tarde, vai explorar melhor isso aí. Aqui eu estou do lado CC, então, aparecer um valor médio, não tem problema nenhum, é natural. Não pode aparecer do lado CA. O problema é que apareceu um segundo harmônico aqui. Vocês estão vendo aqui? Esse segundo harmônico, vocês guardem aí, que a gente vai voltar a falar deles. Esse segundo harmônico que apareceu do lado CC é o tal vilão que pode fazer com que surja valor médio do lado CA. Tá certo? Mas eu quero que vocês entendam que apareceu um harmônico não característico. O harmônico característico de uma forma de onda de 6 pulsos são esses aqui, que vocês estão vendo. Ó. Quinto, sétimo, 11º, 13º. Aqui apareceu um harmônico não característico, uma segunda harmônica. Então, eu vou ter segundo harmônico do lado CC. Eu vou ter ondulação de segundo harmônico do lado CC. Professor, vou precisar de filtro para filtrar isso aí? Depende da quantidade de energia. Se for uma segunda harmônica
que eu possa desprezar a energia dela, perfeito, não preciso me preocupar. Se eu não puder desprezar, vou ter que projetar um filtro para a segunda harmônica. O filtro para a segunda harmônica é bem complicado, porque ele fica muito próximo da primeira harmônica, da fundamental. Tá certo? Às vezes, eu posso sofrer com isso. Se eu tiver do lado CC, sofro menos. Tá? Se eu estiver do lado CC, sofro menos. Ok. Se eu estiver do lado CA, sofro mais. Porque como ele está muito próximo da fundamental, é possível que ele filtre parte da fundamental. Tá? Se eu estiver do lado CC, como é o caso, sofro menos. Mas, por outro lado, essa segunda harmônica pode gerar problema do lado CA, que é uma coisa que a gente já antecipou um pouco, mas vamos voltar a falar no futuro sobre isso. Muito bem. O fato é que vocês observaram que, através desse produto, né, VA de T, SA de T, eu posso gerar vários harmônicos. E vou fazer isso. Olha só, quando eu fizer isso aqui multiplicado pela sexta harmônica, tá? Eu vou ter sétima, aliás, quando eu fizer esse produto pela quinta harmônica, eu vou ter a soma sexta harmônica e vou ter a diminuição quarta harmônica. Então, aí eu vou começar a gerar vários harmônicos, tá certo, pessoal? Que não estavam sendo considerados. Eu vou começar a gerar vários harmônicos que não estavam sendo considerados. Quando eu multiplicar o seno pela sétima harmônica, eu vou gerar a oitava e sexta. Quando multiplicar pela 11ª, eu vou gerar a 12ª e 10ª. Tá certo? E por aí vai. Então, tem uma porção de harmônicos não característicos que começaram a aparecer. Agora, eu vou levar isso aqui para o 12 pulsos. Tá? A gente já ir encaminhando a nossa aula para o final. Aqui, eu tenho a minha função de chaveamento para o 12 pulsos. Professor, como é que a gente chega a esse resultado? Você só mostrou aí como é que chega ao resultado. Você lembra lá dos 6 pulsos? Vou fazer só para fasear. A linha de raciocínio eu vou fazer para fasear, né, aqui para vocês. Fase B e fase C, só defasagem de 120 e 240. Fasear. Lembra que o 12 pulsos é uma associação série de conversores de 6 pulsos. Um em delta, digamos, e o outro em estrela. Então, eles têm 30 graus de defasagem. Então, você pega, o que você vai fazer para gerar essa equação matemática bem aqui, essa modelagem? Vou falar para vocês agora. Vou só me dirigir lá para a função. Pronto. O que você vai fazer? Acho que a outra está melhor. Aqui já diz, estou falando só da função de chaveamento. O que você vai fazer? Você vai pegar essa forma de onda aqui, tá certo? E vai copiar e colar com esse argumento defasado de 30 graus, em todos os argumentos. Então, você vai copiar e colar e depois vai tirar 30 graus. Ó, menos π sobre 6, menos π sobre 6, menos π sobre 6, menos π sobre 6, e por aí vai. E depois diminui uma da outra. Aliás, diminua não, some uma com a outra, certo? Bom, somar e diminuir vai depender dos 30 graus, se você bota menos 30 ou mais 30. Mas aí é uma função cosseno, então mais 30 ou menos 30 vai dar o mesmo resultado, tá certo? Então, você vai somar, você vai pegar essa forma de onda aqui, vai copiar e colar, colocar aqui embaixo, pode até botar SA estrela, depois SA delta. O delta você defasa de 30 graus, tá certo? Defasa de 30 graus. E depois soma. Quando você fizer essa somatória, tá? Aí você vai chegar a esse resultado aqui que eu estou mostrando para vocês. Você vai chegar a esse resultado, tá? Então, você vai observar que
harmônicas de menor intensidade, quinta e sétima, elas vão cancelar quando você fizer esse somatório. Uma vai aparecer do lado estrela e a outra do lado delta, simétricas, uma positiva e outra negativa, para quinta e sétima, tá certo? Aí 11ª e 13ª aparece, porque ele afinal é de 12 pulsos, então tem que aparecer. 19ª e 17ª vão desaparecer também, tá certo? Mas 23ª e 25ª aparece, porque ele é 12 pulsos, então vai aparecer 12 mais menos 1, 24 mais menos 1, 36 mais menos 1, 48 mais menos 1 e por aí vai, certo? Muito bem. E o restante, as fases B e C, é só defasar de 120 graus cada uma delas. Depois, a partir daí, o processo é o mesmo. Vou multiplicar isso aqui pela corrente de carga, gerar as correntes do retificador, nas 3 fases, tá certo? Vou considerar que eu não tenho perda para que eu possa fazer a caracterização da tensão do lado CC, tá certo? E vou calcular a potência do lado CC igual a potência do lado CA, tá? Mesmo processo que a gente fez na vez passada, caracterização é a mesma, ou seja, a tensão do lado CC ela depende das tensões do lado CA e o produto pelo produto das respectivas funções de chaveamento nas fases. Considerando, mais uma vez, as tensões na fase A, como essas aqui que vocês estão vendo, senoides puras, totalmente livres de distorções e desbalanços e harmônicos, etc. Tá certo? Vou tomar somente a fase A para fazer a composição das harmônicas, tá? E vou multiplicar. Dessa vez, eu não vou multiplicar fundamental por fundamental. Vou multiplicar fundamental pela 11ª, certo? Você tem que fazer isso aí para todas, né? É só um exemplo isso aqui, tá? Só um exemplo. E aí, eu vou simplesmente fazer esse produto, lembrando dessas funções trigonométricas, tá certo? Então, agora cheguei aqui, olha só. O A, vou considerar ômega T, o B, 11 ômega T menos 11 alfa, isso aqui tudo, tá? Quando eu fizer a caracterização, esse produto aqui, ó, desta função por esta outra aqui, pela 11ª, tá? Eu vou ter, na verdade, aqui ficou seno de ômega T, aqui deveria ser cosseno de 11 ômega T menos alfa, tá certo? É isso aqui, faltou 11, tá? Só lembrando para vocês, para que quando vocês forem estudar, eu já estou falando, aí vai ficar mais fácil, tá? Aqui é 11, cosseno de 11 ômega T menos alfa. Então, vai ficar 1/2 do seno da soma pela diferença, o seno da soma deu isso, a diferença deu isso aqui, então apareceu 13ª e apareceu 11ª. Então, harmônicos não característicos. Esse aqui é característico. Esse aqui também é, por coincidência, tá? Por coincidência. Acabou sendo, tá? Mas poderia não ser. Quando eu fizer aqui com 13ª, vai aparecer 12ª, que não é característica, vai aparecer 14º, que também não é característico, tá? Então, vão aparecer diversos harmônicos, e aí a gente vai ter que fazer esse estudo. A gente já sabe o padrão de harmônicos que surgiu, tá? A gente já sabe o padrão de harmônico que surgiu. O que a gente vai fazer no estudo posterior? A gente vai ainda trabalhar um pouco mais nessa modelagem, pessoal, antes de passar para os filtros propriamente ditos, tá? Até porque a gente precisa discutir outros fenômenos que podem ocorrer. Mas a gente já traçou as bases matemáticas para a gente perseguir quais são os filtros que eu preciso me preocupar, tanto do lado CA quanto do lado CC. Certo? Então, era isso que eu preparei para mostrar hoje para vocês, tá? Na nossa aula aí de mais ou menos 50 minutos de duração. E aí, vou abrir aqui a palavra para vocês. Vou fechar meu microfone se vocês têm alguma dúvida para a gente tentar esclarecer e deixar esse material
aí para que vocês possam absorver nos próximos dias, tá? Bem, professor, a única coisa que eu fiquei em dúvida aqui foi só sobre esses harmônicos que são característicos aí. Que é que ele vai interferir dentro do sistema? Ele aumenta se aumenta não, se ele deforma a onda ou ele injeta mais energia, apesar de não poder ser criado, né? Mas ele puxa de algum lugar e injeta essa onda na corrente. Não, os harmônicos, em maior grau, tá certo? Em maior grau, os harmônicos, eles distorcem as formas de ondas, tá certo? Aí você diz, mas isso é bom ou ruim, professor? Depende muito do ponto de vista, tá? Geralmente, se associa os harmônicos a efeitos ruins para o sistema. Invariavelmente, eles causam coisas ruins. Então, se você está trabalhando com harmônicos de ordem mais alta e ele tem mais energia, então significa dizer que lá no transformador, você vai estar trabalhando com frequências para a qual o transformador não foi projetado. Então, a tendência dele é aquecer mais. Tá certo? E o transformador, ele tem proteção contra sobreaquecimento. E aí ele pode, a proteção pode acabar atuando, né? Então, são coisas para se preocupar. E sobre a questão de injetar energia no sistema, os harmônicos, pessoal, porque vocês viram que aqui acaba sendo sempre a conjunção, né, de efeitos. Então, o que eu tenho sempre vai ser o produto de formas de ondas, tá? Aí você diz, olha, professor, então, aqui eu posso ter, já que a gente está falando de sistema trifásico, eu posso ter formas de ondas, tá certo? Posso ter formas de ondas com sequência positiva, sequência zero e sequência negativa, se a gente lembrar lá da teoria de Fortescue, certo? Então, se eu lembrar lá de Fortescue, então eu posso ter formas de ondas com sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. E aí, como é que isso pode contribuir para aumento de potência reativa, aumento de potência ativa? Então, uma coisa que eu quero já desmistificar para vocês, pessoal, é que nem sempre, se você for conversar com profissionais mais antigos, que tinham uma formação muito da área de eletrotécnica, né? Profissionais mais antigos, que eu me refiro, não todos, evidentemente, mas alguns profissionais mais antigos, eles sempre vão associar harmônicos à potência reativa. E isso não é verdade. Os harmônicos, eles também podem gerar ativo. Tá certo? Os harmônicos, eles também podem gerar ativo. Ok? Então, os harmônicos, eles geram ativo, eles contribuem para o aumento da potência ativa quando você tem harmônicos associados, ou seja, produto de harmônicos de mesma ordem e mesma sequência. Ou seja, se você tiver harmônicos de mesma frequência e mesma sequência, mesma ordem, entenda-se mesma frequência, tá certo? Então, se você tiver harmônicos de mesma ordem, mesma frequência e mesma sequência, então eles vão gerar ativo. Exemplo, terceiro harmônico de tensão e terceiro harmônico de corrente. Tá certo? Quinto harmônico de tensão e quinto harmônico de corrente. Certo? Agora, se você tem sequências distintas ou frequências distintas, eles vão gerar
oscilações. Ok? Terceiro harmônico de corrente com primeiro harmônico de tensão. Vocês viram aqui, né? Primeiro harmônico de tensão com terceiro harmônico de corrente, com décimo primeiro harmônico aqui, deu 13º e 11º, ou seja, deu oscilação. Então, a gente pode ter, a partir de harmônicos, aumento da potência ativa, pode ter, a partir de harmônicos, aumento da potência reativa e pode ter, a partir de harmônicos, aumento de oscilação. Tá certo? Isso daí vai depender muito da composição que é feita entre harmônicos de tensão e harmônicos de corrente. Então, para responder a tua pergunta, Anderson, tem duas partes. Primeiro, os harmônicos, em maior quantidade, eles geram distorção da forma de onda, não tem o que discutir, tá certo? Mas para descobrir os efeitos dele no sistema, vai depender da composição que você tem, de harmônicos de tensão e harmônicos de corrente. E esses harmônicos de tensão, no caso aqui dos conversores, ainda é mais complexo, porque vocês estão vendo que os conversores, eles podem ser modelados através dessa função de chaveamento que mostrei para vocês, e a gente mostrou do lado CA para o lado CC, ou seja, do retificador. Do ponto de vista do inversor, é o contrário. Do lado CC para o lado CA, ele vai pegar aquilo que eu tenho do lado CC e tentar formar senoides a partir do que eu tenho do lado CC. Se eu tenho uma ondulação do lado CC, vai aparecer uma coisa, porque tensão contínua do lado CC, a função de chaveamento, né, pela função de chaveamento, vocês viram aí, tensão contínua do lado CC, eu posso formar tensões alternadas do lado CA. Agora, se eu tenho contínuo do lado CC com mais ondulação, do lado CA vai aparecer alguma coisa que pode ser um tanto estranha. Ou seja, você vai ter a fundamental, que afinal é feita a partir do valor contínuo, mas vai ter outras harmônicas, porque você tem a oscilação do lado CC. Tá certo? Então, quando você vai estudar os harmônicos, as coisas não são triviais. Ou seja, você não tem a receita de bolo, né? Então, você tem que estudar caso a caso e os efeitos que podem surgir a partir do que você está estudando. Ok, professor, ok. Então, por enquanto, era só isso mesmo. Eu vou dar uma lida aqui de novo sobre isso. Vou fazer um modelamento matemático de novo. E bola para frente. Ok, moçada? Então, eu vou deixar, vou deixar disponível aqui para vocês, né? Logo que a gente parar a gravação, eu já subo, já carrego lá no YouTube e ponho o link para vocês. E aí vocês já podem acompanhar de novo e a gente tirar dúvidas nas próximas aulas, tá certo? Ok. Quinta-feira, nossa próxima aula. Eu cheguei atrasada, mas estou aqui. Tá certo, perfeito, Raquel. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Ontem teve reunião no departamento e foi informado, na verdade eu nem estava lembrando, tá certo? Disso aí. Mas foi informado que a diretoria do CT, ela pediu que essa semana, a partir de quarta-feira, não houvesse aula, a partir da manhã, né? Quarta, quinta e sexta, porque essa semana está acontecendo a semana dos encontros universitários. Só para o pessoal ficar liberado e os professores darem uma força de qualquer jeito, né? Porque os encontros universitários já estão sendo tão afetados e agora é tudo remoto, mas se tiver aula, aí os alunos ficam impedidos de entrar nas reuniões remotas, né? Então, na quinta-feira, pessoal, talvez, tá certo? Eu jogue um vídeo, até quinta, né? Sobre o complemento disso aí, discutindo outros efeitos, aqueles efeitos que eu falei ainda há pouco, tá certo? E na próxima aula, na próxima semana, a gente entraria nos filtros propriamente ditos. Mas ainda estou vendo. De repente, eu até decido por fazer aula, mas eu aviso com antecedência para vocês, tá? É só para que a gente não ficar desalinhado com que o
a chefia do CT, né, do Centro de Tecnologia, pediu e sugeriu para a gente. Vai ser possível assistir os encontros? Eu acho que você só tem que passar é aberto ao público, é só passar um e-mail para lá, eu não sei exatamente onde, mas no site da UFC, o Anderson, você deve ter essa informação fácil, você passa o e-mail para lá e eles já passam o link, aí é tranquilo. É aberto ao público. Ok. Então, moçada, a gente fica por aqui e aí a gente vai conversando, ok? Não esquecer do vídeo lá sobre as questões, tá bom, professor? Tá, beleza. Bom dia. Bom dia a todos.